vamos convidar o capitão Santiago para que dê início à palestra neste momento. Capitão, o problema é aqui. Oi? Não pode apagar do meio, não. Pra filmar. Mas aparece bem. Mas aparece bem. Mas aqui Já tem experiência com isso. Bom dia a todos. Bom dia, nossa excelentíssima vereadora, presidente dessa Casa Popular, na pessoa da qual eu cumprimento a todos aqui. Não vou utilizar o microfone, porque naturalmente eu já falo alto. Então, se eu for usar microfone, vou acabar sendo meio pedante aqui com vocês e eu não quero fazer isso. Eu vou falar a viva voz, com mais tranquilo. Bom, o nosso tema hoje é gestão compartilhada de políticas como mecanismo de mudança no campo de defesa social. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui presente sabe sobre políticas públicas, sabe o que é defesa social, mas o que nós estamos, a partir desse momento, vamos tentar fazer é mostrar a junção desses esforços, como que isso interfere no mecanismo aí de segurança pública, ou seja, na parte da defesa da sociedade. O nosso sumário vai ser uma breve introdução, a parte do objetivo, do nosso tema, políticas públicas no campo de defesa social, polícia comunitária na gestão compartilhada, defesa social no cenário atual, teoria da gestão de defesa social, algumas informações criminais, Minas Gerais, fazendo uma correlação, resultado de pesquisa em monografia que foi realizada em relação a esse tema e uma conclusão para a gente poder fazer o fechamento. Na introdução, em uma visão de conjugação de esforços, várias parcerias são estabelecidas em prol do bem comum, fazendo com que circunstâncias agravantes de criminalidade sejam trabalhadas com inteligência preventiva, levando-se em consideração outros aspectos a serem observados e utilizados, evitando-se a repressão e combate à violência como princípio ativo em primeiro plano. Ou seja, a base da preventividade está em trabalharmos um princípio ativo antecipando o delito e não trabalhando posterior ao delito. A nossa intenção, então, é justamente essa, na parte preventiva. Acredita-se, pois, que a gestão de políticas públicas, com um enfoque de compartilhamento de esforços para a mudança no campo de defesa social, buscando a real necessidade da comunidade, que é baseada em pesquisa e atuações focadas na retirada de um dos componentes da fórmula criminal, poderia ter influência direta na diminuição dos índices criminais, e é esse o foco do nosso trabalho. O que nós precisamos? É fazer que as políticas públicas que nós temos em determinadas localidades, pois não, para a gente ouvir, então vamos ter que usar isso. Você quer o microfone para mim? Então, o que nós precisamos fazer é, para trabalhar a prevenção criminal, nós temos que tirar uma das bases que faz com que o crime ocorra. Mais à frente nós vamos ver como que esse
chamada trilogia criminal, ou teoria das oportunidades, e assim por diante. Então nós podemos, através de políticas públicas, trabalhar isso e tentar trazer uma solução plausível para se evitar que o crime aconteça. É possível? É. Então, o nosso objetivo é verificar o processo de compartilhamento da gestão de políticas públicas junto aos órgãos do sistema de defesa social e comunidade, tendo como foco a busca da possibilidade de transformações em uma visão holística de prevenção criminal e resgate social, dentro dos preceitos de polícia comunitária. Ou seja, hoje a polícia militar, ela trabalha com uma base preventiva de aproximação da polícia militar junto à sociedade. Mas não só a polícia militar. Todos os segmentos da sociedade, quer seja o Ministério Público, Legislativo, Executivo e assim por diante, tem uma responsabilidade. Então essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada, para que nessa gestão de políticas públicas nós possamos trabalhar de uma maneira mais focada e objetiva. No contexto, o que são as políticas públicas no campo de defesa social? Políticas públicas. Primeiramente, o termo política vem do grego polis, cidade-estado, e serve para designar o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao estado e às coisas do interesse público. Ou seja, nós temos aqui em política, polis, o nosso município. O espaço físico é compreendido, mas quando fala em estado, envolve o campo da estrutura física, mas envolve também o campo do público, ou seja, a sociedade. E como administrar um município, a estrutura física de um município, os problemas de um município. Política pública designa a organização de ações que objetivam concretizar metas de interesse coletivo, não se configurando então como sinônimo de política governamental. Nesse diapasão, o termo público é utilizado em sentido amplo, ao incorporar ações advindas de diversas esferas da sociedade civil, mantendo a consciência da necessidade de se oportunizar a participação da sociedade em geral. Então, a política pública, hoje, é direcionada apenas aos órgãos governamentais. Ela tem que ser dividida. A sociedade tem que estar participativa. O governo, ele não tem condições de administrar apenas por ele. Porque ele é eleito pela sociedade. Ele trabalha em prol da sociedade. Ele não tem condições e não deve administrar pelos seus preceitos. Ele deve administrar pelos preceitos de comum acordo com a sociedade, porque ele foi eleito para trabalhar pela sociedade. Então não adianta ele trabalhar por si só. O entendimento dele é uma parte, mas a sociedade como um todo, ela tem que participar. Aí vem políticas públicas. A política depende para a sua concretização de uma ação coletiva com vistas à transformação da sociedade. Assim sendo, os grupos, as instituições, os movimentos e associações que permeiam as classes sociais podem realizar a mediação recíproca entre Estado e sociedade civil. Como eu disse, hoje não adianta queremos administrar apenas pela carga de responsabilidade política que nós temos, pelo cargo que nós possuímos. Ela deve ser compartilhada. O exercício da cidadania está nesta possibilidade. A cidadania que falamos é, justamente, constitucionalmente falando, a possibilidade de nós podermos intervir com nossa capacidade de pensar, idealizar e formar convicção sobre determinada coisa. E isso não é uma individualidade, isso é um conjunto. E a cidadania, dentro das públicas, ela se exerce dessa forma.
Aí passamos para o nosso campo, defesa social. Segundo o Pince, o desafio permanente das organizações de sociedade civil frente aos problemas de segurança pública é superar a dicotomia existente entre Estado e sociedade civil e a dicotomia entre grupos atuando na área dos direitos humanos e grupos atuando na área da segurança e da justiça, visando formar redes e parcerias e ampliar a participatividade da sociedade civil e da população na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas para a prevenção do crime e da violência, melhoria da segurança pública. Não se faz hoje segurança pública apenas com os órgãos ligados à segurança pública, quer seja Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário. Não. Hoje, políticas de segurança pública se faz com a participação de todos. Não adianta pensarmos que o nosso planejamento apenas interno, ele vai resolver problemas ligados à sociedade como um todo. Se nós não trouxermos a sociedade, através dos seus representantes, quer seja associações de bairro e assim por diante, para em uma mesa redonda estarmos conversando sobre os problemas e ali termos os nossos planejamentos quanto a se fazer um policiamento dessa ou daquela forma, então nós não temos realmente uma política pública voltada aí para a defesa social. E nós precisamos que não só os órgãos voltados à segurança pública diretamente, como os outros setores, estejam com esse pensamento fixado. Não temos hoje condições de fazer prevenção apenas com presença de polícia nas ruas. A defesa social, ela envolve um campo muito mais abrangente. Aí nós temos a gestão compartilhada, uma forma de participação comunitária. Esse novo modelo de gestão envolve parcerias, ações articuladas para mobilizar atores sociais, governamentais, a sociedade civil e iniciativa privada, em busca do alcance dos resultados esperados. É como eu falei, nós temos que ter a sociedade pensando como um todo em relação à segurança pública. Não adianta apenas os setores direcionados à segurança pública estarem pensando em fazer segurança. Por quê? O principal atingido é a sociedade. E nós todos, quer seja os setores ligados à segurança diretamente com a sociedade em si, nós somos apenas um corpo. Não tem como eu, como policial militar, dizer que eu sou policial apenas. Não, eu sou um cidadão comum que tem os mesmos deveres, mais ainda do que o cidadão civil, tenho os meus direitos e tenho também as minhas necessidades, tenho os meus problemas, o que não difere um policial militar, um juiz, um promotor, nessa correlação a nenhum outro cidadão. Então nós somos iguais. Não existe essa diferença na cidadania. Temos sim as nossas responsabilidades e dentro de cada setor a responsabilidade ela tem que ser repassada para que a comunidade possa estar participando. Aí nós temos esta gestão compartilhada. Parceria na gestão compartilhada. A questão da violência requer a participação política de todos os setores organizados, não apenas da ação das autoridades. Nesse diapasão, o foco é a parceria com a comunidade. E nessa parceria, a comunidade tem o direito de não apenas ser consultada, mas também participar das decisões sobre as prioridades da polícia e as estratégias do policiamento, com contrapartida de sua obrigação de colaborar com o trabalho da polícia no controle da criminalidade e na preservação da ordem pública. Ou seja, todos têm que estar participando dessa malha. Nós por responsabilidade e por dever funcional, e a sociedade por dever de necessidade. A própria Constituição Federal, no seu artigo 144, diz: segurança pública, dever do Estado, mas principalmente direito e responsabilidade de todos. Então isso é um dever constitucional que nós temos. Pode passar. Aí vem para a polícia militar o nosso novo modelo de se fazer polícia, que é a polícia comunitária da gestão compartilhada.
Uma abordagem sobre as circunstâncias de mudança de postura de padrões de policiamento em um pensamento de aproximação dos órgãos de segurança pública da comunidade, buscando-se mudança de cultura para soluções conjuntas. E ainda, a questão de gestão compartilhada sobre o enfoque de como se fazer gerenciamento do contexto de defesa social com a participação de todos no processo. E o conceito é este elo entre os poderes e a sociedade. Então, hoje, o nosso papel como polícia é aproximar da comunidade, vivenciar esses problemas junto à comunidade e procurar soluções conjuntas. E o que nós temos hoje como ferramenta desse contato, ou seja, que permeia este contato, é justamente o Conselho Municipal de Segurança Pública. O policiamento comunitário que é realizado, o modelo de policiamento comunitário, quando implementado integralmente, deve se mostrar qualitativamente melhor do que o modelo tradicional, ativar as instituições e agências locais e também outras governamentais, refletir um compromisso de realizar estratégias preventivas ao invés de reativas, anteriormente adotadas. Ou seja, anteriormente se trabalhava mais no paliativo, ou seja, no teleatendimento. O fato acontecia e a polícia militar, ela atuava. Ou seja, nós estávamos sendo mais repressivos do que preventivos. E essa foi uma visão permeada não só na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, como em todo o mundo por muito tempo. Embora a Polícia Comunitária ela já existe desde a década de 40, para o Estado de Minas Gerais, ele chegou direcionado a se fazer na década de 90. E de lá para cá está havendo essa transformação. E essa transformação, ela não é uma transformação que acontece de uma noite para o dia. Nós levamos décadas fazendo policiamento de teleatendimento e basicamente repressivo. Então não vamos querer de um dia para o outro mudar essa realidade. Mas para que haja essa mudança de conceito, de preceitos, nós temos que fazer com que a sociedade entenda que nós estamos em processo de mudança. E esse processo de mudança, ele reflete justamente a participatividade da sociedade em prol dela mesma. Porque não adianta apenas nós pensarmos em mudanças de cultura interna à instituição, se nós não tivermos o pensamento da própria sociedade que essa mudança está existindo, não é de um dia para o outro. Então nós precisamos que entendam essa realidade. O papel da polícia no policiamento comunitário. A função da polícia militar, ou seja, da polícia comunitária, é identificar as preocupações específicas da comunidade, os seus problemas, e com ela, comunidades, se procuram os instrumentos mais apropriados para enfrentar esses problemas. Dessa forma, o policiamento comunitário associa e valoriza dois elementos que frequentemente são dissociados e desvalorizados pelas instituições policiais tradicionais: a identificação e resolução dos problemas de defesa social com a participação da comunidade e a prevenção criminal. Ou seja, a partir do momento que nós temos a participatividade da sociedade na resolução desses problemas, nós trabalhamos o nosso foco, que é hoje prevenção criminal, ou seja, antecipar, evitar que ele ocorra. Aí, como nós falamos, vem esta ligação da sociedade para com a polícia militar. Hoje nós temos para a cidade de Manhuaçu o Conselho Municipal de Segurança Pública, chamado para a Polícia Militar de Conselho Comunitário de Segurança Pública. E aqui nós temos um outro condão, que é Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. O que é o Conselho? É uma entidade de direito privado, com vida própria e independente em relação à Polícia Militar ou a qualquer outro órgão público. Modalidade de associação comunitária, de utilidade pública, sem fins lucrativos, constituída do direito de associação garantido no artigo 5º, parágrafo 18 da Constituição Federal, que tem como objetivo mobilizar e congregar forças da comunidade para a discussão de problemas locais de segurança pública no contexto municipal ou em subdivisão territorial de um próprio município. Isso, gente, quer dizer que hoje nós temos uma ferramenta para fazer
avaliação da sociedade para com os órgãos de segurança pública. Ele foi idealizado dentro da Polícia Militar, mas ele não é em prol apenas da Polícia Militar. Ele é em prol de todos os órgãos e segmentos voltados para a prevenção criminal. Ele é voltado para a defesa da sociedade. É no plenário do CONCEP que se discutem os problemas de segurança pública. E ali chega-se a planejamentos, consenso de como fazer para melhorar em relação a localidades, a pessoas envolvidas e assim por diante. Então, os problemas de segurança pública hoje, dentro do município e próprio dentro do Estado, nós temos aí uma ferramenta para estar trabalhando, para estar mobilizando esforços no sentido de combater a criminalidade, de fazer prevenção criminal. E isso é muito importante. Esse conselho é de extrema importância para a sociedade e para os órgãos de segurança pública. Aí vem a defesa social, cenário atual. Em uma abordagem comum, a defesa social é entendida como aquela que visa a proteção da sociedade contra o crime, na medida em que se ocupa da obtenção desta proteção através de uma repressão vigorosa às infrações cometidas. Porém, numa concepção mais moderna de defesa social, tem essa abordagem adotada pelas Nações Unidas, quando de sua criação em 1948, em sua seção sobre defesa social, na qual é tratada a prevenção do crime e do tratamento dos delinquentes. Ou seja, o cenário atual da defesa social, ele não prevê pressão apenas, pelo contrário, ele prevê a prevenção criminal e sugere a recuperação do delinquente, como é previsto aí pela seção aí sobre defesa social adotados pelas Nações Unidas. Então, nós temos que nos focar, e isso está dentro dos direitos humanos, e nós não podemos de forma nenhuma sair dele. Agora, depois desse contexto, nós vamos passar aqui algumas teorias sobre a parte evolutiva criminal e a parte de como se fazer prevenção criminal e como que a sociedade pode estar participativa. São 3 teorias, e essas teorias, elas são cientificamente comprovadas quanto a darem certo. Preste atenção, porque todas elas são utilizadas não apenas no campo de segurança pública, mas na vida, inclusive, esse primeiro que a gente vai passar, na vida, nos seus planejamentos. Mas aqui nós estamos focando para a segurança pública. Tudo que nós falamos até agora é para que entendam qual que é esse contexto, o que é a defesa social, o que é a polícia comunitária, o que é o CONCEP, o que são políticas públicas, como fazer esse interface. E o que nós precisamos agora é que entendam também esses 3 processos que nós vamos estar passando dentro dessas teorias. O primeiro deles, polícia orientada para a resolução dos problemas. Nós temos um método criado nos Estados Unidos, método SARA, traduzido para o nosso português, IARA. Nós temos hoje que trabalhar pensando no seguinte aspecto: todo problema nós temos que, antes de tratá-lo, identificá-lo. Depois, nós temos que analisá-lo. Quais são os preceitos que nós vamos utilizar no combate. Depois, nós temos que dar uma resposta para esse problema, ou seja, o que nós planejamos, nós vamos executar, e depois disso tudo nós vamos fazer uma avaliação, que é um processo, ou seja, é um método IARA. Para a Polícia Militar, nós temos aqui identificado em 2006, dentro de uma monografia, a identificação do problema. Depois, nós temos análise as causas fundamentais desse problema, e aqui inclui um planejamento de ação para se trazer soluções para esse problema. Implementação da ação, que seria a resposta. E depois nós temos que fazer a avaliação desses resultados. Se nós conseguimos atingir o nosso objetivo ou não conseguimos. Se conseguimos, e assim por diante. E a partir daí nós vamos dar continuidade, melhorar o nosso processo ou ter que às vezes retrair.
no procedimento que às vezes o que nós tomamos como decisão foi errônea e faz parte desse processo. Agora, o mais importante, e que na maioria das vezes a gente não sabe entender, é essa identificação do problema. Aí eu pergunto, alguém saberia dizer qual que é o problema relacionado a um determinado crime? É o crime em si o problema? Sim ou não? Quem entende que o crime em si é o problema, levanta a mão. Muito bom. O crime em si, ele não é o problema. O problema, ele parte da causa da ocorrência policial. A ocorrência policial, ela é o efeito daquele problema. Se em determinado ponto, dentro de um logradouro, nós temos um local que em determinado horário, em determinado dia, nós temos cometimento de determinado delito, vamos dizer, furto a transeunte, roubo a transeunte, e nesse local nós temos, nesse horário, naquele posicionamento ali que nós olhamos, nós temos uma lâmpada queimada. Qual é o nosso problema? A lâmpada queimada. Então, o que nós temos que fazer? Trocar a lâmpada e fazer com que o local esteja iluminado, e com certeza nós vamos ter uma diminuição da incidência naquele local. Então, quando nós trabalhamos o problema não é a ocorrência policial, o problema é a causa dessa ocorrência policial. A ocorrência policial é o efeito. É a mesma coisa que nós estarmos com dor de cabeça e tomarmos remédio para dor de cabeça. A dor de cabeça é um efeito de um mal, que pode ser do fígado ou algum outro sistema, ou alguma outra coisa. Ou seja, a dor de cabeça é um termômetro, né? É uma temperatura alta em que você está com febre, você toma remédio para abaixar a febre, mas você não diagnostica o seu problema em si. Ou seja, você pode estar com infecção. E a infecção é que é o problema, e não a dor de cabeça, né? A dor de cabeça só está te apontando que você está com aquele problema. E na maioria das vezes é isso que acontece. Então o que se pensa hoje? É que a Polícia Militar, ela vai atender a ocorrência, ela vai se fazer presente em todos os locais e a partir daí está tudo certo. Não, nós não trabalhamos aí a prevenção. Trabalhar a prevenção é justamente evitar que o delito ocorra. Então, o meu problema não é ficar atendendo a ocorrência. O meu problema é evitar que haja essa ocorrência policial. E como fazer isso? Identificando o problema. Se em determinado local eu tenho o índice elevado de lesões corporais, mas eu tenho a identificação desse local, o horário que está acontecendo, eu tenho que estudar nesse local qual a possibilidade de termos aí um foco para que esse problema esteja acontecendo. Às vezes pode ser um bar, e na maioria das vezes da lesão dos crimes contra a pessoa, a bebida alcoólica ela está presente. Então eu tenho que identificar onde está acontecendo, ir ao local, conversar com as pessoas, fazer pesquisa de campo, e a partir daí eu fazer um trabalho preventivo, utilizando o AA, pastoral da família, a própria comunidade ali daquela localidade, o próprio dono daquele estabelecimento comercial. E é dessa forma que a gente tem que fazer a prevenção. Agora, adianta eu ficar prendendo apenas os autores? Em determinado momento eu vou ter que fazer, porque o fato vai acontecer, né? Ou aconteceu. Mas é bem melhor que eu antecipe. E se eu puder evitar que isso se transforme em um homicídio, né? Porque é uma gradação, né? De um atrito verbal pode-se chegar a um homicídio, dependendo das circunstâncias. Então eu tenho que fazer isso. Esse é o papel hoje da prevenção criminal. Mas eu tenho que entender que antes de qualquer coisa eu tenho que identificar o meu problema, para depois eu tomar as medidas, né? Em questão da análise, para eu poder fazer a implementação da minha ação e depois avaliar se aquilo deu resultado. E com certeza, qualquer atitude que eu tomar
nesse aspecto, o resultado vai ser sempre positivo. Eu posso não atingir o 100% que eu queria, mas um percentual positivo eu vou conseguir, mesmo que seja baixo. Aí eu vou ter que sempre fazer a minha reavaliação. Essa é a base de se trabalhar com prevenção criminal, né? E dentro dessa teoria, né, comprovada cientificamente, é que hoje a Polícia Militar está trabalhando. Aí nós temos outra teoria, a chamada teoria das janelas quebradas. Essa teoria, ela funciona da seguinte forma, pode passar. Aí eu tenho uma janela toda estilhaçada, toda quebrada, pode passar. Aqui eu tenho outra janela toda estilhaçada e quebrada. E que essa janela um dia, ela já esteve intacta, limpa, com um ambiente extremamente salutar, um ambiente agradável. Hoje, ela está dessa forma, ou seja, toda quebrada. Mas para que ela fosse toda quebrada, isso não aconteceu de um dia para o outro. Um vidro, um dia foi quebrado, o primeiro vidro, e ninguém fez nada contra aquele vidro quebrado. O que aconteceu? Deu a entender que aquela janela estava abandonada. Aí quebrou-se outro vidro, e depois outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. O que demonstrou isso aí? Que aquela janela, ninguém estava cuidando dela, ela estava abandonada. E quando nós temos um ambiente, fazendo analogia por essa teoria, é um ambiente degradado. E como nós sabemos, todo negativo, ele tende a puxar para si o negativo. Todo ambiente degradado, ele tende a puxar para si circunstâncias perniciosas, criminalidade, né? Aí vem prostituição, utilização de drogas, jogatina e outros mais. O que a gente imagina numa circunstância dessa é simples. Se eu tenho uma praça e essa praça ela está degradada, qual o ambiente que nós vamos ter ali? Um ambiente físico deteriorado. E a ambiência desse local, com certeza, ela vai ser também degradada, ou seja, extremamente negativa. É um foco para os problemas relacionados à segurança pública. É onde nós temos prostituição, nós temos vandalismos, porque dentro da teoria das janelas quebradas há uma continuidade de destruição. E a sociedade, na maioria das vezes, ela não tem essa visão. Ela está vendo uma praça deteriorada, degradada, apenas como uma praça degradada. Mas os efeitos dessa praça degradada são extremamente negativos em matéria de segurança pública. Vamos citar um exemplo. A Praça Adolfo Assad, lá próximo ao terminal rodoviário. Alguém se lembra de um período não tão anterior em que aquela praça era um ambiente hostil, em que as pessoas, famílias, não poderiam nem frequentar aquele local? Obviamente que se lembram. Onde nós tínhamos prostituição, droga, muita coisa ali. E dentro dessa teoria, a Polícia Militar, juntamente com o Executivo Municipal, tomaram providências em relação àquilo ali. A praça ela foi recuperada em um ambiente muito mais salutar. Não quer dizer que os problemas eles deixaram de acontecer. Nós também não podemos ser medíocres em dizer que isso resolveu 100% dos problemas. Não. Mas diminuiu em um patamar de aproximadamente 70% dos problemas ali. E hoje nós temos a possibilidade das famílias estarem frequentando aquele local. Se passarem lá hoje, nós temos pula-pula, né? Pessoas, casais namorando, né? Casais de idosos passeando, sentando ao banco, conversando. E aquela questão de prostituição, ela diminuiu drasticamente ali. Utilização de drogas também. Jogo de baralho diminuiu drasticamente. Vamos colocar um outro exemplo.
a escadaria que dá acesso ao batalhão. A escadaria que dá acesso ao batalhão, eu não sei se vocês lembram, ela era fechada na lateral. E nós tínhamos problemas enormes ali. Pessoas utilizando aquilo ali como se fosse banheiro, utilização de droga, sexo e outras coisas mais, né? Local propício até para cometimento de um delito, tipo assalto e assim por diante. Como resolver o problema? Né? Porque o problema, o efeito, era o número de ocorrência e pessoas que estavam sendo atingidas. Mas como resolver esse problema? Qual foi a solução do problema? Né? A partir da análise, dando a resposta, foi a parte da frente da escada, que era fechada em alvenaria, foi retirada e foi colocado grades. As grades que ali foram colocadas deram ostensividade à escada. Eu não precisei colocar um policial militar ali para tomar conta da escada. A própria ostensividade criada na escada fez com que ela se tornasse segura para as pessoas que ali tivessem que passar. E diminuiu, com certeza, a incidência criminal ali. Quase a zero. Quase a zero. Então, presença de polícia, ela é necessária sim. Sempre vai ser necessária, porque a ostensividade, ela trabalha também a prevenção. Mas, se de repente eu não resolver o meu problema e ficar apenas tomando remédio para dor de cabeça, vamos dizer assim, se eu tirar o policial daquele local, o problema ele volta normalmente. Então, se eu tenho um problema e coloco o policial, tudo bem, quando o policial estiver ali, aquele problema para. Mas e na hora que aquele policial não estiver ali? O problema foi resolvido? Não. Eu apenas tomei um remédio para dor de cabeça. E o que a gente precisa é ter isso como consciência. E entender que nós temos que buscar alternativas para se resolver os problemas de segurança pública. E não ficar apenas trabalhando o efeito dele. Né? O efeito, ele tem que ser trabalhado. O atendimento da ocorrência, ele tem que existir. Por quê? Quando há o atendimento da ocorrência, quer dizer que a nossa malha protetora, a preventividade, ela deixou de existir em determinado ponto. Então nós temos que ter os órgãos de segurança pública para ir atender a ocorrência e resolver a questão do efeito. Aí é que nós temos que estar focados. Não adianta estarmos trabalhando apenas o efeito. Nós temos que trabalhar o problema. E a gestão de políticas públicas, ela entra justamente nisso. É o compartilhamento de esforços para fazer com que nós estejamos resolvendo o problema e não arrumando paliativos. Pode passar. Pode passar. Aí nós temos outra teoria, que é a teoria das oportunidades, ou chamada trilogia criminal, ou teoria das atividades rotineiras, e que traz ali, pode passar. Aqui nós temos, para que exista o cometimento do delito, nós temos 3 aspectos a serem observados. Nós temos que primeiro ter o ofensor motivado, ou seja, aquele que quer praticar o delito, ele tem que querer praticar o delito. Outra é a vítima desprotegida. Obviamente que ele não vai buscar uma vítima que esteja protegida, então ele vai fazer esse planejamento também de atuação. E protetor ausente. Esse protetor ausente aí as pessoas podem entender que é falta de polícia. Não, esse protetor ausente aí, ele está muito além de apenas presença de polícia. Esse protetor ausente, ele quer dizer que o nosso ambiente, ele oferece condições para que as pessoas estejam, aquele ofensor motivado, ele esteja atuando. Entendam isso aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, como o nosso ambiente físico. Para que o ofensor esteja motivado, o primeiro aspecto que ele visualiza é se ele vai estar no anonimato e se o ambiente físico oferece condições para que ele possa cometer o seu delito de uma maneira segura para ele. Então, se no ambiente eu tenho uma má iluminação,
Se eu tenho um ambiente com muitas vielas, que dá a possibilidade de fuga rápida para ele, porque ele conhece o local. Se a vítima desprotegida, ela não tem como ter a presença real de segurança, ou seja, a polícia, naquele momento. Se nessa presença de polícia não está, então, o meu problema. O que eu tenho que focar nessa teoria, então? Eu tenho que tirar uma dessas possibilidades. E a primeira possibilidade que eu tenho que trabalhar nessa questão não é apenas a presença de polícia, é justamente a melhoria do meu ambiente, da minha estrutura física. Também com campanhas, fazendo com que as pessoas estejam se preocupando com a parte preventiva, né? Não indo em locais isolados, mal iluminados e não sei mais o que. E assim nós vamos com certeza trabalhar a prevenção criminal, porque estaremos tirando um dos focos. E para que haja o crime, eu tenho essa trilogia criminal, ou seja, um tripé criminal. Se eu tirar um desses, ou colocar um desses, vamos colocar aqui, ó. Aqui seria a colocação da proteção, ou seja, segurança no local. Então, eu vou evitar que o delito ocorra. Lembrando que presença de polícia, ela não resolve o problema em si. Ela é um paliativo. E esse paliativo, na hora que ele é retirado, o problema ali continua. É aí que nós temos que ter o foco na resolução daquele problema. E trabalhar com a física de um ambiente degradado, dentro do que nós falamos da teoria das janelas quebradas, é um dos pontos a serem focados, ok? Passando por essas três teorias, então nós temos algumas informações para que a gente não é causar alarde, né, mas é para trazer aqui um momento de reflexão. Segundo dados obtidos no Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais, a participação relativa dos municípios com população maior que 100 mil habitantes no total da criminalidade violenta vem caindo de 82% em janeiro de 2003 para 75% em dezembro de 2006. Concomitantemente, a participação dos municípios com população menor que 100 mil habitantes tem aumentado, atingindo 24,53 pontos percentuais, né, em dezembro de 2006. Informações são corroboradas quando detectamos uma variação de crescimento de crimes violentos, principalmente para os anos 2004, 2005 e 2006, em patamares de 9,66 para os municípios de médio porte. O que está acontecendo? A criminalidade nas grandes cidades, vamos colocar aqui a nossa capital mineira, está crescendo? Está. Mas ela está crescendo em patamares menores. Obviamente que não quer dizer que o crime em Belo Horizonte ele esteja em patamares aceitáveis, não. Tem sempre que ser trabalhado. Mas, fazendo uma análise dos anos logo anteriores, verificou-se que os delitos, principalmente contra a pessoa, diminuíram para esses grandes centros. O que está acontecendo? Esse delito está migrando, ou seja, ele está vindo para as cidades interioranas, principalmente as cidades de médio porte. Manhuaçu, ela está no patamar de cidade hoje de médio porte. Manhuaçu, hoje, ela está se tornando, já é há algum tempo, mas cada dia mais, cidade polo. Nós somos cortados aqui por duas BR, né? Rio Bahia e BH Vitória. Isso faz com que a tendência da criminalidade para a cidade seja crescente, numa situação natural. Se forem verificar a população de Manhuaçu de uma década para cá, de 45 mil até 2 anos atrás, nós chegamos de 45 mil para 72.500. De 2 para 3 anos para cá, se vocês verificarem o Tribuna do Leste desde o final de semana, vão verificar que nós saímos de 72.500 para 75.500.
Foi o último censo realizado. Isso em um espaço de tempo muito pequeno. Quer dizer que a cidade, ela está tendente a crescimento. Os investimentos estão acontecendo. Que dia que nós pensávamos, há 10 anos atrás, que as Casas Bahia ia ter uma inauguração aqui dentro de Manhuaçu? Ricardo Eletro, que nós teríamos centros clínicos dentro de Manhuaçu, da forma que a gente estava fazendo. Que os nossos filhos poderiam estudar e voltar, e dentro da cidade eles poderiam ter campo de comércio. Não se imaginaria isso. Hoje a cidade já oferece condições para isso. Que dia que nós imaginaríamos que Manhuaçu teria as faculdades em potencial da forma que nós temos hoje? Nós temos pessoas aqui do Educandário, né, que podem estar corroborando essas palavras da gente aqui. Não se imaginava que nós chegaríamos tão rápido da forma que se chegou. E isso é uma benécia para a cidade. Mas juntamente com a benécia, vem também os problemas, quer seja de estruturação de espaço físico, os problemas sociais que são alarmantes, né? A parte de criminalidade, ela tende a crescer. Vamos colocar como exemplo o Coqueiro. Com a instalação das faculdades ali no Coqueiro, nós tivemos um problema extremamente sério na questão do trânsito, inicialmente. A incidência criminal para o bairro, ela cresceu, não assustadoramente, mas numa situação proporcional ao crescimento de uma cidade polo. E como nós temos que arrumar uma solução. Eu tenho a fórmula mágica para isso? A Polícia Militar tem? Não. Isso é uma questão de a própria comunidade, a própria sociedade, em uma mesa redonda com os órgãos de segurança pública e os poderes constituídos, estarem buscando alternativas para poder se resolver o problema. Nós temos algumas sugestões? Com certeza. Mas não somos os donos da verdade. E a cidade, nessa questão, ela não está fugindo do patamar colocado nesse anuário de informações criminais do Estado de Minas Gerais. Isso faz com que a gente esteja trabalhando realmente, focado na prevenção, e isso tem que ser dioturno, porque é uma preocupação. Belo Horizonte, há 15 anos atrás, não se imaginava chegar à incidência criminal que chegou hoje, ao número de homicídios que nós temos lá. Hoje, para toda a cidade de Manhuaçu, nós temos 8 homicídios. Isso acontece em quase um dia, né? Mas um dia, esse índice de homicídios de Belo Horizonte, ele já foi bem menor. Há 15 anos atrás, era muito menor. Andava-se nas ruas de BH de uma maneira muito tranquila. Hoje, nós não temos condições de se fazer isso. Antes, se falava em subir em favela, a Polícia Militar subia tranquilamente. Hoje sobe, mas com uma certa resistência e alguma dificuldade. E nós não podemos deixar de forma nenhuma, com o exemplo que nós tivemos na capital, que isso chegue e assole a nossa cidade. Então nós temos que trabalhar e tem que haver uma conjugação de esforços para que isso não ocorra com a nossa cidade. Dentro da pesquisa que foi feita no processo monográfico, nós tivemos as seguintes considerações. Pode passar. A visão de que a gestão compartilhada de políticas públicas se configura como um novo modelo, com uma visão de eficiência e eficácia, o que é um sinal de se estar, pelo menos, pensando positivamente nesse aspecto. O que se detectou na pesquisa foi que os pesquisados, em sua maioria, entendem que a gestão compartilhada de políticas públicas como um mecanismo de mudança no campo de defesa social, nas comunidades que integram, tem influenciado na diminuição da violência, mas ainda em um processo bem lento. Pode passar. No entendimento de alguns entrevistados, não existe gestão compartilhada. A polícia trabalha sozinha. Não existe o comprometimento e a participação dos poderes constituídos. Isso, gente, que a gente está falando aqui, isso foi comprovado cientificamente. Isso foi feito aqui na cidade de Manhuaçu. Quando a gente, então, traz isso aqui, não quer dizer que nós estamos falando que os constituídos não estão trabalhando. Ao contrário, estão trabalhando sim, mas essa visão de compartilhamento é uma coisa muito recente.
e que nós temos que entender que isso leva um tempo ainda para ser digerido e para que a gente possa fazer com que todos estejam numa mesa redonda e se trabalhando esse aspecto. Embora não seja o posicionamento de todos, merece ser levado em consideração, principalmente pela forma exposta e pela necessidade de se estar trabalhando continuamente a visão do fortalecimento da participatividade, que é o que a gente está buscando no nosso trabalho, é a participatividade de todos. Gestão de políticas públicas não é feita, como eu disse, apenas por uma pessoa. Isso é uma gestão compartilhada e que deve ser dessa forma. E é um entendimento não apenas de quem fez uma monografia, mas um entendimento de várias outras pessoas, inclusive pela Organização das Nações Unidas. A gestão de políticas públicas nos municípios pesquisados, e um deles Manhuaçu, está ainda em processo de transformação, necessitando ser melhor trabalhada, objetivando mudança de postura dos órgãos envolvidos. É como eu falei, é uma coisa ainda incipiente, mas que nós temos que falar o tempo todo e buscar soluções. Conclusão. A gestão compartilhada de políticas públicas, principalmente no campo de defesa social, é um novo modelo de administração onde todos têm voz ativa e participativa em busca do bem-estar do cidadão. Neste aspecto, a visão de polícia comunitária tem extrema importância, sendo a nova maneira de se fazer e pensar a polícia, colocando a instituição Polícia Militar junto à sociedade, em um grau de confiabilidade necessário para se trabalhar a prevenção criminal. A Polícia Militar, através do policiamento comunitário, ele busca justamente isso, a participatividade. E a gestão compartilhada de políticas públicas visa envolver todo em um processo de recuperação de ambientes degradados, trabalhos sociais, na retirada de menores de rua, trabalhos em relação à composição de iluminações de estruturas físicas e assim por diante. Ou seja, nós como sociedade temos que levar em uma mesa redonda, utilizando o conceito para esse fim, informações das quais nós podemos trabalhar a prevenção. Atendimento à ocorrência, como eu falei, é paliativo, é tomar um sorrisal? Não, ao contrário, é tomar um remédio para dor de cabeça sendo que eu tenho um problema do fígado. Ela tem que existir? Tem, porque a dor tem que ser retirada, mas eu tenho que trabalhar o problema em si. E atendimento de ocorrência não é resolução de problemas. E é isso que nós temos que entender. Nossa mensagem final: não somos eternos nem donos do mundo, somos apenas humildes aprendizes de uma vida que nos faculta saber pela busca de conhecimento. Pode passar. Pode passar. Eu trouxe isso aí como apenas uma reflexão. A humildade de um ser é sinônimo de boas conquistas. Deus abençoe. Mauri, boas festas, colabore. 26/11/2006. Algumas pessoas já podem até saber do que eu estou querendo falar em relação a isso aí. Vocês, principalmente no setor de educação, verifiquem o detalhe da letra. Verifiquem, agora no contexto geral, verifiquem a mensagem que essa pessoa quis dizer, esse Mauri quis dizer. E ele vende isso lá, é um papelzinho que ele vende lá na Feira Hippie. Ele pede uma colaboração. Quando a gente olha esse bilhete, ou seja, bilhete comum, né? Mas pensa naquele pensamento que eu sempre posso fazer mais do que isso, ou seja, aquilo que eu acabei de fazer, eu ainda posso fazer mais. Aí a gente pensa, nós somos pessoas saudáveis, nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas que temos a possibilidade e o potencial para fazer alguma coisa, e nós não temos nada fisicamente. Então eu digo, esse Mauri escreveu isso aí com o pé, porque ele não tem os dois braços. Aí nós passamos a refletir: será que eu, como uma pessoa, fisicamente, psicologicamente, será que eu
estou fazendo alguma coisa? Será que eu estou buscando o melhor de mim para o melhor do outro? Será que eu estou com um pensamento no meu umbigo, na minha pessoa, e pensando apenas no meu conforto? Será que aquele indivíduo que está cometendo os delitos no centro da cidade, o menor de rua, vamos dizer que a Imanhuaçu já está existindo, e a incidência de crimes ali no centro da cidade, em matéria de pequenos furtos, está aumentando justamente por causa desses menores que estão na rua? Será que eu estou pensando nesses menores, ou estou pensando no delito que eles estão cometendo apenas? Será que eu estou pensando no bem dele, em fazer alguma coisa por ele? Será que dentro de uma gestão compartilhada de políticas públicas, eu estou como uma pessoa normal, pensando e fazendo alguma coisa? E encerrando as minhas palavras, eu deixo esse pensamento, né, e esse papelzinho que foi feito aí como reflexão, papelzinho feito por uma pessoa que não tem os dois braços, tá? Eu encerro agora, tá? Agradeço e coloco à disposição. Muito obrigado. Comandante, dentro dessa filosofia, eu acredito que o PROERD seja um exemplo com o trabalho feito com as crianças. Tá? Ao meu ver, é um trabalho que vai surtir grandes efeitos a médio e longo prazo. Identificada, a maioria dos problemas já estão identificados. Uns dependem de solução a nível nacional. Aqui nos locais, hoje a pergunta é como que a Polícia Militar está trabalhando para encurtar o caminho entre o problema e a comunidade. Se já tem um levantamento nesse sentido para buscar levar a polícia mais vezes para junto à comunidade. O Juca Miranda, assessor de gabinete do prefeito, ele está perguntando como que a Polícia Militar está fazendo para diminuir essa ligação entre Polícia Militar e sociedade para se buscar a solução do problema. Um dos aspectos que nós estamos fazendo é justamente que a gente coloca essa palestra aqui, que nós não vamos colocar como palestra, uma conversa, é estar fazendo com que as pessoas passem a entender que problema não é a ocorrência em si, ela é apenas o efeito. Nós temos que trabalhar com o problema, a causa dessa ocorrência. E o que nós temos feito é justamente levar esses problemas para dentro do conceito, estar participando de reuniões com as comunidades para que, junto à comunidade, possamos verificar esses problemas e estar trabalhando em parceria e fazendo com que a comunidade entenda que a Polícia Militar hoje, com o policiamento comunitário, ela quer cada vez mais se aproximar da comunidade, e a comunidade ela tem que estar trazendo para a Polícia Militar ou os outros órgãos de segurança pública as informações que são imprescindíveis para que a gente possa trabalhar a prevenção, antecipando aí o acontecimento do delito. O PROERD é uma ferramenta que a Polícia Militar tem para estar prevenindo a utilização de droga pelos nossos jovens que hoje estão em idade entre 9 e 10 anos, que é a idade básica em que os aliciadores estão tentando fazer com que essas crianças estejam indo para o caminho da utilização da droga. Essa é uma das ferramentas que pode ser utilizada. Várias outras podem existir e que podem ser criadas pela própria sociedade e que já existem algumas, mas outras mais podem existir. E eu coloco aqui como uma das metas nossa é diminuir a incidência criminal no centro da cidade em relação aos pequenos furtos que estão, na maioria, sendo provocados por menores que estão perambulando nas ruas. A associação está sendo criada agora do comércio ali da Amaral Franco e da Salino Nassif, já está com uma proposta em relação a isso, e a Polícia Militar vai estar dando todo o apoio necessário para que a gente está buscando uma alternativa para essas crianças. Então é a maneira que
nós temos de estar fazendo prevenção. É esse compartilhamento de esforços na busca de um bem comum, que é a prevenção criminal. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, a gente dá por encerrado essa nossa fala, agradecendo aos presentes e pensem nisso aqui, tá? Levem isso como reflexão. Nós podemos fazer alguma coisa, tá? Muito obrigado.